Tudo começa em um iate de luxo, em meio ao mar noturno, onde as risadas, as taças de vinho e as luzes brilhantes ocultam um crime aterrorizante. Quando um milionário perde o controle e chuta sua esposa grávida nas águas geladas, sua amante grava tudo com o celular, rindo como se fosse uma piada. Ele acredita que o oceano engolirá seu segredo para sempre, que ninguém jamais a encontrará. Mas então, entre a escuridão e as ondas que golpeiam, um capitão de pesca a vê à deriva, lutando pela vida. A partir desse momento, tudo muda, porque o que o mar devolve não é apenas uma sobrevivente, é a própria justiça. E acredite, você não imaginará o final até mergulharmos juntos nesta história. Conte-nos nos comentários de onde e quando você está assistindo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Sob o sol dourado de Angra dos Reis, o iate brilhava como um palácio flutuante, cortando a água com graça e sem esforço. Os convidados, vestidos com trajes de linho e vestidos reluzentes, riam enquanto brindavam com champanhe. O som da riqueza se misturava com o murmúrio das ondas. Uma banda tocava no convés e garçons deslizavam com bandejas de ostras e taças com bordas douradas. Para qualquer um que olhasse de longe, parecia o paraíso. Mas dentro desse paraíso, algo frágil estava prestes a se romper. Eliana Meireles estava junto ao guarda-corpo, com uma mão sobre sua barriga de 7 meses e a outra protegendo os olhos do reflexo do sol. A luz fazia brilhar seu vestido azul claro, suave e ondulante na brisa marinha. Era o mesmo vestido que Danilo Vaz havia escolhido para ela naquela manhã, dizendo que combinaria com a cor do oceano. Agora, essa frase soava como deboche. Ela girou procurando na multidão, esperando ver o sorriso familiar, o companheiro que uma vez prometeu protegê-la. Em vez disso, viu uma cena que gelou seu sangue. No centro do convés, Danilo Vaz, seu marido, o homem que os jornais chamavam de o Rei dos Mares, segurava outra mulher, Celina Arantes, a melhor amiga dela. A risada de Celina cortou a música, aguda e limpa. Os dedos de Celina desciam pelo peito dele, enquanto os convidados murmuravam surpresos. Danilo não se intimidou. Ele se inclinou e beijou Celina na boca, um beijo feito para ser visto. As câmeras dispararam flashes. Um drone girou sobre eles, gravando o momento como se fosse uma cena de filme. O mundo, que sempre havia aplaudido Eliana, agora aplaudia sua humilhação. Ela tropeçou para frente. Seus saltos prenderam no convés. O som de vidro quebrado a seguiu. Alguém havia deixado cair uma taça de champanhe. Seu coração golpeava em seus ouvidos enquanto os alcançava. Danilo conseguiu dizer com voz trêmula: "O que você está fazendo?" Ele se virou. O sorriso desapareceu. Seus olhos eram frios e distantes, como o mar antes de uma tempestade. "O que parece?" respondeu ele. "Estou mostrando a eles como é ser livre." Celina riu, o som afiado como vidro quebrado. "Você sempre foi fraca demais, Eliana. Ele merece alguém que possa acompanhar o ritmo dele." A multidão ficou imóvel, sem saber se aquilo era um escândalo ou uma atuação. Alguns sacaram seus celulares, o brilho das telas refletindo em seus olhos. Eliana sentiu cada olhar como uma lâmina. Seu peito se fechou. Quis gritar, chorar, mas só pôde sussurrar. "Eu confiei em vocês dois." Danilo deu um passo em direção a ela, o vento do mar agitando sua camisa branca. Sua expressão era impenetrável. "Essa confiança valia 2 bilhões de reais, disse ele com voz baixa e calculista. Deixou as palavras flutuarem pesadas e cruéis. "Mas acho que já terminamos com as aparências, não é?" Ela negou com a cabeça, segurando o ventre, a respiração entrecortada.
Danilo, por favor, você não precisa fazer isso aqui. Ele sorriu outra vez, um sorriso que não tocou seus olhos. Ao redor, os convidados murmuravam. A tensão crescia. Celina levantou o celular, gravando o rosto dele iluminado de emoção. "O que você está fazendo?" perguntou Eliana, olhando para a câmera. "Fazendo história", respondeu Celina. Eliana recuou cambaleante. "Você está se humilhando." Danilo soltou uma risada contida. "Não, Eliana, estou me libertando." Ele se moveu de repente, rápido e preciso, como um homem fechando um negócio. Seu sapato preto polido golpeou o peito dela com uma força brutal. O som do golpe foi mais alto que qualquer grito. Ressoou por todo o convés, um ruído surdo e final contra o osso. O corpo de Eliana foi arremessado para trás. Seus braços se agitaram enquanto a multidão exalava de horror. Alguém gritou o nome dela. Outro deixou cair um telefone. O tempo pareceu se romper. Por um instante, viu o rosto de Celina entre a neblina, os olhos arregalados, os lábios entreabertos, a câmera ainda levantada. Então, o mundo se inclinou. O guarda-corpo bateu em suas costas, o metal frio e impiedoso. Seus dedos arranharam buscando apoio, encontrando apenas ar. Viu o horizonte azul se inverter, o céu caindo no mar. A risada, a música, os sussurros, tudo se dissolveu em um único rugido de vento. O oceano engoliu seu reflexo. Por um instante flutuou em silêncio, suspensa entre o céu e o mar. Sua mente se encheu de fragmentos. Os votos de casamento de Danilo, o quarto do bebê esperando em casa, o ultrassom guardado em sua bolsa. Então a gravidade a reclamou. Ela caiu. O impacto percorreu seu corpo, a água se fechando sobre ela como uma porta que bate com violência. O frio invadiu seus pulmões. O sabor de sal e sangue encheu sua boca. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Bolhas subiram ao redor de seu rosto como contas de cristal, elevando-se para a luz que já se desvanecia. Lá em cima, os motores do iate seguiam rugindo. Ninguém pulava na água, ninguém lançava uma corda. Através da água distorcida, viu silhuetas inclinadas sobre o guarda-corpo, sombras contra o sol. A figura de Danilo permanecia imóvel. Ao seu lado, Celina baixou o telefone e riu. O som viajou debilmente entre as ondas, cruel e distante. Seus braços se moveram por instinto, mas o peso da gravidez a afundava. Seu vestido se enroscou em suas pernas, a seda retorcendo-se como correntes. O pânico a invadiu. Pressionou uma mão trêmula sobre o ventre, sussurrando para o vazio. "Aguenta, bebê. Por favor, aguenta." A pressão em seu peito ardia. Sua visão se nublou. A luz do sol sobre ela se rompeu em fragmentos dourados antes de se apagar em cinza. O rugido do mar cresceu, golpeando seus ouvidos, até que não restou nada além de silêncio. Seu corpo afundou mais, a água mais fria, mais espessa. Seus pulmões gritavam por ar. Na escuridão ainda podia ver o pé de Danilo conectando com seu peito, o ato final de um homem que tinha tudo e ainda queria mais. O mundo se reduziu a um pulso, um ritmo frágil dentro de seu ventre, o batimento de seu filho. Aquele som, apenas audível mas desafiador, cortou o vazio como uma faísca. Os olhos de Eliana se abriram. O instinto de viver voltou com fúria. Ela arranhou a água lutando contra a força do mar. A dor rasgou seus músculos. Seu vestido se rasgou. Rompeu a superfície por um instante, jadeando, o sol a cegando. O iate já era uma silhueta distante. A risada se ouvia fraca, cruel e triunfante. Eliana tossiu, o sal queimando sua garganta, seus braços se agitando. "Socorro!" gritou, mas sua voz se perdeu no horizonte imenso. O mar respondeu apenas com ondas.
Sua força se desvanecia, sua visão se estreitava. O céu tremeu, depois começou a desaparecer. A última coisa que viu foi o rastro de espuma atrás do iate, brilhando sob o sol como uma cicatriz na água. Depois, silêncio. O oceano a sustentou entre a vida e a morte, e sob a água, o leve som de um coração continuava batendo. O oceano a pressionava de todas as direções, pesado e impiedoso. O sal queimava seus olhos, sua garganta e seus pulmões. Eliana descia lentamente, seu corpo girando em câmera lenta dentro do vazio verde azulado. Bolhas escapavam de seus lábios em um rastro frenético que brilhava como vidro quebrado. Lá em cima, a luz do sol se fragmentava em 1000 pedaços trêmulos, afastando-se mais a cada segundo. O chute havia roubado o ar do peito. A dor se estendia por suas costelas, aguda e crescente. Seu pulso retumbava nos ouvidos, um ritmo selvagem e desesperado que começava a apagar-se enquanto o frio se fechava ao seu redor. Tentou se mover, mas seus membros pareciam pesados, alheios, como se pertencessem a outra pessoa. A água abafava o mundo, convertia tudo em silêncio e sombras. Seu vestido flutuava ao redor como pétalas rasgadas, a seda se enroscando em suas pernas, arrastando-a para o fundo. Por um instante, pensou que estava sonhando. Viu o rosto de Danilo sobre ela, sereno e perfeito, seus olhos cinzas como um mar sem tempestade. Depois piscou e ele desapareceu, substituído pela escuridão. Os pulmões de Eliana estremeceram. Segurou o ventre com ambas as mãos. Sob suas palmas, sentiu um pulso fraco, frágil e constante, o ritmo da criança que se negava a morrer. Seus pensamentos se dispersaram como peixes fugindo de um predador. O bebê? Pensou. Tenho que respirar? Tenho que viver. Sua boca se abriu em desespero. A água salgada se precipitou, enchendo cada canto de seu peito. O ardor era insuportável. Seu corpo arqueou-se por instinto, chutando debilmente, buscando a superfície que havia desaparecido. Sobre ela, um destelo de luz tremia. Parecia inalcançável, como uma lembrança do ar. Sua mente começou a desvanecer. As memórias piscavam como fitas rompidas. O quarto do bebê pintado em creme e azul. O som da risada na velha cozinha. Danilo colocando a mão sobre a barriga dela pela primeira vez e sussurrando que ela era o seu futuro. Agora, essa mesma mão havia acabado com sua vida. A traição doía mais que o sal em suas feridas. Seu coração bateu uma vez, 2 vezes e depois vacilou. Um rugido surdo encheu sua cabeça, afogando todo o pensamento. Abriu os olhos de par em par. O oceano era infinito. O verde se desvanecia em preto. Mechas de cabelo flutuavam frente ao seu rosto, capturando o fraco reflexo da luz. Em algum lugar acima, a sombra do iate seguia visível, menor agora, seus motores zumbindo como um eco de outro mundo. Ninguém chamava seu nome, ninguém olhava pela borda. A risada do convés ainda ressoava debilmente em seus ouvidos, irreal e distante. Uma lágrima escapou de seu olho, tragada ao instante pelo mar. Me ajude, tentou dizer, mas só saíram bolhas. O menino dentro dela se moveu, um pequeno gesto, quase imperceptível, mas suficiente para acender algo feroz em seu interior. O mundo podia afogá-la, mas não deixaria que afogasse seu filho. Eliana dobrou os joelhos e empurrou para cima com tudo o que lhe restava. Seus músculos gritavam. O peso do vestido ensopado a arrastava. Mas ela lutou contra a resistência, subindo centímetro a centímetro. Seus dedos se esticaram para o brilho distante. Seu peito ardia. Sua visão se reduziu a um túnel de luz e gritos mudos. A superfície estava perto, quase podia vê-la. Uma fita de luz tremia sobre ela, brilhando como salvação. Chutou outra vez, os pulmões em chamas.
Logo seu corpo se contraiu e soltou outro jadejo, um erro que fez entrar mais água. Tossiu sob a água, afogando-se. O esforço inútil. A dor explodiu atrás de seus olhos. A luz se apagou. Seu corpo ficou imóvel. Por um momento, houve paz. A água já não estava fria. O ruído desapareceu. Na quietude, imaginou flutuar sobre tudo, longe da dor, longe de Danilo, longe de tudo. A escuridão a convidava a descansar. Então ouviu de novo. Um batimento. 2, suaves, rítmicos, desafiadores. O som vinha do mais profundo dela, batendo sob suas mãos. Seu bebê seguia vivo. Aquele minúsculo coração lutava, mesmo quando o dela vacilava. Um calor se estendeu pelo seu peito, empurrando contra o frio. Ainda não, pensou. Não enquanto ele continuar lutando. Seus olhos se abriram mais uma vez. Girou o corpo, encontrando o leve puxão ascendente das ondas. Cada músculo tremia enquanto chutava. Seu vestido se rasgou, liberando suas pernas. Seus braços cortavam a água em movimentos torpes e desesperados. A superfície brilhava acima, um espelho fraturado de luz solar. Cada segundo se esticava como uma eternidade. Escutava o sangue rugindo em seus ouvidos, sentia o ar esperando-a em algum lugar acima. Seu peito doía como se partisse. O mundo se tornou cor e luz, uma necessidade absoluta de viver. Sua cabeça rompeu a superfície. O ar entrou em seus pulmões como fogo. Tossiu com violência, expulsando água salgada, jadeando entre soluços e ondas. A luz a cegava. Por um segundo pensou que tinha ficado surda. Depois ouviu o som do mar, o bater rítmico da água contra seu corpo e o distante zumbido dos motores. O iate já estava longe, seu casco branco cortando o horizonte. Ninguém aparecia, ninguém gritava. A celebração continuava como se ela nunca tivesse existido. Se manteve flutuando com dificuldade. Cada movimento era um tormento. Seus pulmões ardiam, suas costelas doíam, mas se recusou a render-se. "Por favor", sussurrou com voz rouca. "Alguém, por favor." Sua voz se quebrou, perdida no vento. As ondas cresciam, jogando-a de um lado para o outro. O sal queimava os cortes do rosto. Cada onda a afundava, cada respiro trazia mais água que ar. Girou a cabeça para o oceano aberto. O sol a olhava indiferente. Passaram minutos, ou talvez segundos. O tempo havia perdido sentido. O cansaço chegou em silêncio, infiltrando-se por seus membros, sussurrando que já podia descansar. Olhou para seu ventre, a suave curva sob a água. "Não posso", murmurou. "Eu prometi." Seus movimentos ficaram lentos. As ondas a levantavam e a deixavam cair. O céu girava. Suas pálpebras tremeram. Sua cabeça tombou para trás, os lábios apenas sobre a superfície. Ao longe, uma sombra cruzou o horizonte. Podia ser um pássaro, uma nuvem ou talvez um barco. Piscou entre o sal. A forma cresceu. Um barco de pesca, seu casco desgastado e azul. Tentou mover os braços, mas mal conseguiu levantá-los. "Aqui", sussurrou. "Por favor, aqui." Uma rajada de vento levou sua voz. Sua força desapareceu. Afundou alguns centímetros, o mar se fechando sobre seu rosto. A luz tornou-se linhas difusas de branco e ouro. No silêncio que seguiu, a única coisa que permaneceu foi aquele batimento. Fraco, obstinado, vivo. Eliana deixou que a água a sustentasse, os olhos entreabertos, o corpo flutuando. A superfície acima brilhava como vidro. Na distância, uma voz de homem gritou, mas não sabia se era real ou apenas uma lembrança. O mar a envolvia, vasto e infinito, levando-a a um lugar entre a vida e o esquecimento. Seus lábios se abriram mais uma vez. Um último alento escapou dela como uma oração. E então, tudo ficou calmo. A tempestade havia passado,
mas o oceano continuava inquieto. O capitão Mauro Alves segurava o parapeito gasto de seu pequeno barco pesqueiro, apertando os olhos para o horizonte cinzento. O sol da manhã tentava atravessar as nuvens pesadas, desenhando finas fitas douradas sobre as ondas. Havia saído antes do amanhecer, procurando as armadilhas que a tempestade havia arrastado para fora do curso. O mar era sua casa, mas naquela manhã parecia assombrado. Então ele viu. Algo pálido flutuava entre os vaivéns da água, subindo e descendo com o ritmo da maré. No início pensou que era uma gaivota enroscada em algas, mas quando se aproximou mais, a forma ficou clara, uma figura humana. Seu coração disparou, desligou o motor e deixou que as ondas empurrassem o barco. Merda, murmurou pegando o gancho. Por favor, que não seja outra. O cabelo da mulher se estendia na água como seda escura. Seu rosto estava voltado para cima, os olhos fechados, a pele pálida sob a luz da manhã. Não se movia, seu vestido colava ao corpo, rasgado e pesado, o tecido azul claro brilhando debilmente sob a superfície. Uma fina corrente prateada flutuava perto do pescoço, refletindo a luz antes de afundar de novo. Vamos, vamos, sussurrou Mauro, inclinando-se sobre a borda. Enganchou a roupa com cuidado e puxou. O peso resistia, empurrado pela corrente. Maldição! Pegou a rede e a lançou sobre ela. As cordas se esticaram ao redor de seus braços e ombros. Apertou os dentes e puxou com toda a sua força, as botas escorregando no convés molhado. O mar não a soltou facilmente. Por fim, com um último esforço, atirou para a superfície. Sua cabeça caiu inerte sobre a madeira, a água escorrendo de sua boca e seu cabelo. Mauro caiu de joelhos junto a ela e pressionou 2 dedos no pescoço. Nada. Tentou de novo, com mais força. Nada ainda. O barco balançou com violência, salpicando-os de água fria. Respira, droga! Disse, inclinando a cabeça dela para trás. Juntou as mãos e pressionou contra o peito dela, contando em voz baixa. 1 vez. 2 vezes. Outra mais. O corpo da mulher estremeceu, a água saindo aos borbotões de seus lábios. Ele a virou de lado, segurando-a com firmeza. Então chegou o som. Fraco no início, depois mais forte. Um arquejo, áspero e úmido. Tossiu, afogando-se, lutando por ar. Isso! Disse Mauro com a voz rouca de alívio. Volta! Ela tossiu de novo, tentando falar, mas não saíam palavras. Suas mãos se moveram debilmente para o ventre, protegendo-o como algo sagrado. Mauro seguiu o movimento, a confusão cruzando seu rosto. Grávida! Murmurou. Inclinou-se e colocou a mão calejada sobre a dela, com cuidado. Debaixo das camadas ensopadas, sentiu movimento, um leve aleteio. Prendeu a respiração. Ambos vivos. Sussurrou. Olhou ao redor. Não havia nenhum outro barco à vista, apenas milhas de silêncio cinza ao seu lado. Quem a havia deixado ali estava muito longe. Observou o rosto machucado, o pequeno corte no lábio, as marcas de dedos no braço. Não precisava perguntar que tipo de gente tinha feito aquilo. Já tinha visto o suficiente do mundo para reconhecer a crueldade quando chegava flutuando até seu convés. Aguenta, disse em voz baixa. O mar te devolveu. Não vou deixar que te leve outra vez. Cobriu-a com uma velha jaqueta de pesca e ligou o motor. O barco gemeu girando para a costa. Quando o motor rugiu, ela se moveu, abrindo os olhos por um instante. Seu olhar cruzou com o dele, nublado e cheio de medo. Você está salva, disse Mauro, segurando o ombro dela. Está no meu barco, não se mova. Seus lábios se abriram, mas só saiu um sussurro. O bebê? Ele assentiu.
Segue com você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Um suspiro escapou de sua boca. Metade soluço, metade alívio, antes de desmaiar de novo. Quando a costa apareceu, o sol estava mais alto. Mauro guiou o barco para uma enseada tranquila, onde as falésias protegiam as ondas. Levou-a para dentro da cabine e a deitou com cuidado no catre que usava nas viagens longas. Sua pele continuava fria. Ligou o pequeno fogão e serviu uma xícara de água quente, observando o vapor subir. Passaram as horas. O som rítmico do mar era a única coisa que enchia o silêncio. Mauro a verificava a cada poucos minutos. Sua respiração era irregular, mas seu pulso constante. Quando ela se moveu, ele estava ali com a xícara. Ela piscou, confusa. Depois compreendeu onde estava. Quem é o senhor? Ele sorriu levemente, seu rosto endurecido, suavizado pelo alívio. Capitão Mauro Alves. E você tem sorte, senhora. A maré estava contra você. Doía a garganta dela ao falar. O senhor me tirou da água? Sim, respondeu enquanto lhe oferecia outro gole. O oceano joga coisas fora. Eu as devolvo. Seus dedos tremeram ao pegar a xícara. Obrigada, sussurrou. Mauro deu de ombros. Não me agradeça. Agradeça ao mar. Decidiu que você ainda não tinha terminado. Ela fechou os olhos. As palavras afundaram em seus ossos. Pela primeira vez desde a queda, respirou sem medo. O balanço constante do barco tornou-se uma canção de ninar. Mais tarde, quando Mauro se virou para verificar as redes, secando lá fora, uma luz tênue chamou sua atenção. Olhou para trás. No pulso da mulher, uma pequena pulseira médica piscava fracamente, seu sinal verde pulsando na penumbra. Foi isso que eu vi na água, murmurou ele. Sua luz tocou a pulseira com suavidade, voltou a piscar, firme e viva. Lá fora, o mar se acalmou. O sol rompeu as nuvens, espalhando brilhos de diamantes sobre as ondas. Dentro, a mulher dormia, sua mão descansando sobre o ventre. Mauro sentou-se junto à porta, olhando o horizonte. O oceano lhe havia tirado muito na vida, mas naquela manhã lhe havia devolvido algo. Sussurrou uma oração, não por ele, mas por ela e pela criança que carregava. A maré mudou, balançando suavemente o barco, e por um instante pareceu que o mar mesmo o escutava. A maré havia mudado ao meio-dia. O mar, que havia rugido toda a noite, agora respirava com calma, suave e perdoador. A luz do sol atravessava as nuvens que se dispersavam, espalhando diamantes sobre a superfície. Dentro do pequeno barco, Eliana dormia com uma mão apoiada sobre o ventre, protegendo-o. O capitão Mauro Alves estava sentado junto à porta da cabine, olhando o horizonte. O oceano lhe havia tirado demais nesta vida, mas naquela manhã lhe havia devolvido algo. Sussurrou uma oração, não por ele, mas pela mulher e pela criança que carregava. O barco balançava suavemente. O ritmo da maré era lento e terno. Por um instante pareceu que todo o mar estava ouvindo, mas a paz nunca durava muito no mar. Ao cair da tarde, as nuvens se reuniram de novo, densas e escuras. O vento trazia um frio que cheirava a chuva. Mauro olhou para o céu, com a testa franzida. Outra tempestade? Murmurou. Cedo demais. Se virou para a cabine. Eliana estava acordada, os olhos pesados, mas atentos. Onde estamos? Perguntou com voz suave. Perto da costa, respondeu ele. Chegaremos à enseada antes do anoitecer. O olhar dela se perdeu pela janela. O horizonte tinha se tornado cinza prateado. A luz do sol havia desaparecido. Sentiu uma dor surda na parte baixa do ventre. Primeiro leve, depois mais forte. Estremeceu e aspirou com força. Algo está errado, sussurrou.
Mauro estava ao seu lado instantaneamente. O que houve? O bebê, disse ela com a voz trêmula. Está vindo. Mauro ficou paralisado. As palavras o golpearam como um trovão. Agora é cedo demais. Ela negou com a cabeça, as lágrimas azomando em seus olhos. Não posso parar. Um relâmpago brilhou ao longe, transformando o mar em cristal líquido. Mauro ligou o motor e dirigiu a proa para a faixa estreita de praia que tinha à frente. A chuva começou a cair, primeiro suave, depois mais forte. As ondas golpeavam o casco. O vento rugia entre as cordas como uma criatura viva. Aguenta, disse ele, aferrando-se ao leme. Já quase chegamos. A tempestade estourou justo quando tocaram a orila. A chuva caía em torrentes, ensopando tudo. Mauro saltou na água rasa e levantou Eliana em seus braços. Ela gritou enquanto outra contração a sacudia. Por favor, jadeou. Dói. Eu sei, respondeu ele com a voz rouca pelo esforço. Segure-se em mim. Levou-a pela areia até uma pequena cabana de madeira onde guardava provisões. O vento uivava, arrancando sua jaqueta. A porta se abriu de golpe e ele a colocou sobre o catre lá dentro. O ar cheirava a sal e madeira úmida. Lá fora, o trovão soava como tiros de canhão. Os gritos de Eliana ressoavam entre as paredes. Seu rosto estava pálido, o cabelo colado na testa. O bebê vem cedo demais, sussurrou. Vou buscar ajuda, disse Mauro, correndo para o canto onde estava seu velho rádio. Girou os botões, mas só ouviu estática. Golpeou o aparelho com o punho. Vamos, vamos. Finalmente, uma voz crepitou fracamente. Fala, irmã Clara, disse. Tênue, mas clara. Mauro, é você? Sim, gritou ele. Tenho aqui uma mulher. Está em trabalho de parto. Não sobreviverá sozinha? Mantenha-a aquecida, respondeu a voz. Vou imediatamente. Minutos depois, a porta se abriu de novo. Uma figura apareceu sob a chuva, envolta em um manto, sem fôlego, com uma bolsa de couro na mão. Onde ela está? Aqui, disse Mauro. Rápido, seu xale cinza gotejando no chão. Ajoelhou-se junto a Eliana, tomando-lhe o pulso e verificando a posição da criança. O mar não espera, murmurou. Teremos que trazê-lo agora. Mauro acendeu a lâmpada e a colocou junto à cama. A chama chispeou, resistindo ao vento. A chuva golpeava o teto como punhos. Eliana se agarrou à borda do catre, os nós dos dedos brancos. Respira, disse a irmã Clara com calma. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Você consegue. Eliana negou com a cabeça. Não posso. É cedo demais. Você deve fazer, replicou a freira. O mar não te devolveu para que morras esta noite. Outra contração a rasgou, profunda e feroz. Gritou. O som se perdeu entre os trovões. Mauro trouxe água do fogão, as mãos trêmulas. Diga-me o que fazer, pediu. Fique perto, respondeu ela sem levantar a vista. Se desmaiar, mantenha-a acordada. Fale com ela. Eliana, disse Mauro inclinando-se. Você é forte. Sobreviveu a coisas piores. Pode fazer isso também. Ela o olhou entre lágrimas e assentiu debilmente. Por ele, sussurrou. A tempestade rugia. A lâmpada titilava, projetando sombras alongadas nas paredes. Cada grito de Eliana parecia ressoar com o mar lá fora. A irmã Clara trabalhava com precisão tranquila, guiando-a entre as contrações. Agora, ordenou com firmeza. Empurre! Eliana reuniu a última força que lhe restava e empurrou. A dor a atravessou, crua e absoluta. Pensou que se quebraria. Sua visão se nublou. Outro relâmpago iluminou o quarto com uma luz branca. Mais uma vez, disse a freira. Empurre outra vez, Eliana gritou.
e o som cortou a tempestade como uma lâmina. Depois chegou o silêncio. O vento parou. Até a chuva pareceu prender a respiração. Por um instante não houve nada. Então um choro. Pequeno, forte, vivo. Eliana caiu de costas sobre o catre, soluçando sem acreditar. A irmã Clara levantou o recém-nascido. Limpou-o com um pano. Um menino, disse suavemente. É forte. Mauro exalou, passando a mão pelo rosto. Riu em voz baixa, um som cheio de assombro. Eliana estendeu uma mão trêmula. Por favor, deixe-me segurá-lo. A irmã Clara colocou a criança em seus braços. Era pequeno, de rosto avermelhado. Perfeito. Seus diminutos dedos se fecharam sobre os dela. Eliana o apertou contra o peito, sentindo seu calor, seu coração batendo. Mariano, sussurrou. O mar te devolveu a mim. Lá fora, o trovão se distanciava para o horizonte. O vento diminuiu. A primeira luz do amanhecer tocou as ondas. Mauro observou da porta, a luz da lâmpada refletindo em seus olhos. Bem-vindo ao mundo, pequeno, disse em voz baixa. Dentro da cabana, mãe e filho descansaram na calma que segue a tempestade. E pela primeira vez, desde que o mar a havia tragado, Eliana se sentiu completa de novo. A luz da manhã filtrava pelas frestas das janelas de madeira, banhando o quarto em ouro. A tempestade havia passado, deixando um silêncio tão profundo que parecia sagrado. O fogo havia se reduzido a brasas suaves. Junto a elas, Eliana dormia com seu recém-nascido, apoiado no peito. A respiração do bebê subia e descia ao ritmo da maré lá fora. O capitão Mauro Alves estava sentado junto à porta, com as mãos calejadas envolvendo uma xícara de café. Observava o mar além das dunas, tranquilo agora, quase inocente. O mesmo oceano que quase lhe havia arrebatado a vida estava liso como um espelho. Pensou no quão frágil era tudo, no quão rápido a água podia mudar de humor. Um leve som chamou sua atenção. Eliana se moveu, abrindo lentamente os olhos. — É dia? Sussurrou com voz fraca. — Sim, respondeu Mauro com suavidade. — O mar está tranquilo outra vez. Ela sorriu com cansaço e olhou para a criança. — É lindo. É forte, disse ele. — Os dois são. Eliana passou um dedo pela bochecha de seu filho. — Mariano? Murmurou. — Pertence à água? Antes que Mauro pudesse responder, um som distante retumbou no ar. Não era trovão, eram motores. Levantou-se e aproximou-se da janela. No horizonte, uma mancha escura se aproximava, crescendo com rapidez. O profundo zumbido das hélices encheu o ar. Um helicóptero franziu a testa. Que estranho! Ninguém vem por aqui depois de uma tempestade. O coração de Eliana disparou. Quem poderia ser? Mauro não respondeu. Pegou os binóculos da estante e os ergueu. O sol brilhou sobre o corpo metálico da aeronave. Era elegante, pintado em preto e prata. Não do tipo que usam as equipes de resgate. Em um lado, umas letras brilhavam debilmente. Indústrias Hélio. Baixou os binóculos devagar. Não é a guarda costeira? Disse. Parece privado? Eliana se incorporou, abraçando o bebê com força. Privado? Quer dizer que alguém está me procurando? Mauro se voltou para ela com a testa franzida. Você disse que ninguém sabia que estava viva. Não sabem. Respondeu rápido. Pelo menos não deveriam. O helicóptero deu uma volta sobre a costa e depois desceu para a areia. O rugido era ensurdecedor. A areia voou em espirais cegantes. Mauro fechou as janelas, protegendo-os do vento. Quando o ruído se acalmou, uma batida forte retumbou na porta. Mauro se aproximou com cautela. — Fique atrás, disse. Abriu a porta apenas uns centímetros. Um homem alto estava lá fora, com um casaco cinza coberto de sal.
Seu cabelo tinha mechas prateadas, seus olhos eram firmes e penetrantes. Parecia cansado, mas sereno, como se as tempestades não o afetassem. Atrás dele, as hélices do helicóptero paravam. "Mauro Alves?" perguntou o homem, sua voz clara sobre o vento. Mauro assentiu com cautela. "Sou eu." "Meu nome é Vinícius Hélio", disse o desconhecido. "Procuro alguém, uma mulher. Chama-se Eliana Meireles." Eliana prendeu a respiração. Mauro apertou o marco da porta. "Por quê?" Vinícius o observou por um momento. Depois tirou algo do bolso do casaco, um pequeno scanner médico dos que se usam nos hospitais. Segurou-o no alto. Porque este transmissor estava enviando seus sinais vitais. O sinal parou aqui, ao amanhecer. Mauro olhou para o canto onde Eliana estava sentada na cama, com os olhos arregalados de medo. A tênue luz verde da pulseira em seu pulso piscava entre as mantas. Vinícius seguiu seu olhar. "Então ela está aqui." Eliana respirou com força. "Quem é o senhor?" Ele entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Seus movimentos eram lentos, respeitosos. "Sou amigo do seu pai", disse em voz baixa. "Chamo-me Vinícius Hélio. Ele salvou minha vida há 20 anos. Quando soube o que aconteceu, não pude permitir que terminasse assim." Eliana o olhou sem compreender. "Conhecia meu pai?" Ele assentiu. "Construímos juntos nossa primeira empresa. Era um homem brilhante. E quando ouvi que Danilo Vaz te declarou morta, comecei a rastrear seus dispositivos médicos. Pensei que era uma loucura ter esperança. Mas aqui está você." A garganta de Eliana se fechou. "Danilo disse que eu estava morta." "Sim", disse Vinícius. "Anunciou publicamente. Fez um funeral. As propriedades, as ações, tudo passou para o nome dele. Cada parte da sua vida foi reescrita." O corpo de Eliana se tensou. O bebê se moveu em seus braços, sentindo sua angústia. Vinícius baixou a voz. "Sei que é muito para assimilar, mas você não estará a salvo se alguém descobrir que sobreviveu. Deve desaparecer por agora." Mauro deu um passo à frente. "Ela acaba de dar à luz. Não pode desaparecer para lugar nenhum." Vinícius o olhou. "Tenho uma casa segura no interior. Médicos, segurança, tudo o que precisa. Danilo não a encontrará. Não até que esteja pronta." Eliana olhou para os dois, com medo e desconfiança misturados. "Pretende que me esconda para sempre?" "Pretendo que viva", respondeu Vinícius. "Que se cure. Que decida o que fazer com a verdade quando tiver força." Lá fora, o vento voltou a levantar-se. As hélices começaram a girar outra vez, levantando areia contra as janelas. O olhar de Eliana se dirigiu ao monitor médico sobre a mesa. A tela mostrava 2 batimentos constantes, o dela e o do menino. A prova de que existiam, de que haviam sobrevivido. Olhou de novo para Vinícius. "Se eu for com o senhor, o que acontecerá com o capitão Alves?" Vinícius o observou. "Terá minha proteção e minha gratidão." Mauro cruzou os braços, estudando o estranho. "Ela não me deve nada", disse. "Mas se realmente vai ajudá-la, mantenha o nome dela fora de qualquer papel. Deixe-a viver como outra pessoa." Vinícius assentiu. "É exatamente isso que penso fazer." Eliana vacilou. Depois perguntou em voz baixa. "Como me chamarei?" O olhar de Vinícius se suavizou. "Você pode escolher." Mas Eliana Meireles morreu. O mundo a enterrou no mar. Quem você for a partir de agora será livre. Ela baixou a vista para o filho. Sua pequena mão descansava sobre sua clavícula, quente e frágil. A decisão chegou sem palavras. Levantou a vista. "Então ela está morta", disse com calma. "Mas eu não."
O rosto de Vinícius permaneceu sério, embora sua postura tenha relaxado. Bem, disse, partiremos antes do anoitecer. Voltou-se para Mauro. Você fez mais do que qualquer um faria. Enviarei uma equipe para assegurar o lugar quando formos embora. Mauro assentiu lentamente. Cuide dela. O mar a devolveu por uma razão. Vinícius olhou para Eliana e a criança dormindo. Costuma fazer isso. O vento uivou mais uma vez lá fora, golpeando a porta. Eliana apertou o bebê contra o peito, o coração batendo com força. O oceano se estendia além das dunas, silencioso e infinito. Nesse silêncio, ela sussurrou ao ouvido do menino. Nós iremos, mas o mar sempre lembrará nossos nomes. A chuva golpeava as janelas do pequeno apartamento como dedos inquietos. São Paulo brilhava lá embaixo, viva com sirenes, luzes e o pulso de milhares de desconhecidos que não tinham ideia de que uma mulher que uma vez foi dada como morta vivia em silêncio entre eles. Eliana Meireles já não existia. Em seu lugar estava Ana, analista do grupo Hélio Investimentos, um nome sem passado, sem fantasmas. A cidade era seu disfarce. Seu ruído enterrava o silêncio que carregava dentro. Havia passado 1 ano desde que deixou a costa. Nesse tempo, havia aprendido a se mover de outra maneira, a falar com cuidado, a respirar com calma. Mas cada noite, quando o murmúrio da cidade se apagava, ainda ouvia o som do oceano engolindo-a. Fechou o notebook e olhou a pequena sala. Brinquedos estavam espalhados sobre o tapete. Um menino pequeno, que ainda não caminhava com firmeza, estava sentado junto ao sofá, segurando um bloco de madeira. Seu cabelo escuro se encaracolava nas pontas, e seus olhos eram verdes como o mar. Mariano, disse suavemente, ajoelhando-se junto a ele. É hora de dormir. Ele sorriu, estendendo a mão para ela. Seus pequenos dedos se enredaram em seu polegar. Cada vez que o olhava, lembrava por que havia sobrevivido. Deitou-o no berço, cantarolando a melodia que a irmã Clara havia cantado na noite da tempestade. Quando sua respiração se tornou tranquila, apagou a luz e voltou para sua mesa. A tela do computador brilhava com uma planilha cheia de números, nomes e contas ocultas. Cada transação conduzia ao mesmo homem, Danilo Vaz. Seguiu as linhas uma e outra vez, as colunas de transferências e corporações fantasmas. As provas cresciam, peça por peça. Uma batida soou na porta, 3 toques curtos e depois 2. O sinal. Desbloqueou a corrente e abriu apenas um pouco. Gabriel Reis entrou com o casaco úmido pela chuva. Sua presença tinha a calma de um homem que havia vivido tempo demais perto do perigo. Vinícius manda lembranças, disse deixando a pasta sobre a mesa. E um aviso, Vaz está movendo os ativos outra vez. Eliana fez um sinal para que se sentasse. Então estamos perto, está começando a entrar em pânico. Talvez, respondeu Gabriel, afrouxando a gravata. Ou talvez seja mais astuto do que pensamos. Abriu a pasta e deslizou um arquivo para ela. Tiramos isto de uma de suas filiais fictícias. Olhe! Ela o abriu. Dentro havia registros de transferências, e-mails e uma cadeia de documentos que vinculavam a Vaz Marítima Holdings com uma conta estrangeira. Coincide com uma das rotas ocultas da semana passada, disse, repassando os números. Gabriel assentiu. Podemos conectá-lo, mas não será suficiente para uma condenação. Ainda não. Eliana suspirou. Nunca é. Ele a observou com atenção. Você fez um bom trabalho, Ana, mas precisa descansar. Essa obsessão está te consumindo. Ela o olhou diretamente. A obsessão é o que me mantém respirando. Gabriel recostou-se na cadeira. Conheço esse olhar.
Não está apenas perseguindo dinheiro. O que está procurando realmente? A verdade, respondeu sem duvidar. Algo que possa mostrar ao mundo, algo que não possam negar. Ele assentiu devagar. Então continue procurando. Mas tenha cuidado, Vaz ainda tem olhos em toda parte. Toda. Depois que Gabriel foi embora, o apartamento voltou a ficar em silêncio. A chuva golpeava o vidro. Eliana serviu uma xícara de café e voltou aos seus arquivos. Navegou por pastas criptografadas, seguindo o rastro do dinheiro de Vaz pela Europa e Caribe. Quanto mais aprofundava, mais se enredava a teia. Passaram as horas, o relógio marcou meia-noite, ardiam os olhos por olhar a tela. Esfregou as têmporas, pronta para fechar o computador. Quando notou algo estranho, um arquivo desconhecido, escondido em uma das pastas compartilhadas do Arquivo de Relações Públicas de Vaz. O nome era simples: Câmera, Uploads, Backup. Seu pulso acelerou. Clicou. Centenas de miniaturas apareceram, fotos de eventos, jantares e galas beneficentes. Mas um arquivo chamou sua atenção. Era um vídeo curto com a data do mesmo dia da festa no iate. IMG 923 MOVE. Ficou imóvel. Sua mão tremeu sobre o mouse. Lentamente. Deu duplo clique. A tela se encheu de luz, risadas e música. Por um momento, não pôde respirar. Logo a imagem clareou. O convés branco, as taças de champanhe e o reflexo de Celina Arantes na lente, enquanto apontava o telefone para a multidão. O áudio captou vozes. E logo um grito agudo, suplicante. O dela. A câmera girou. Danilo Vaz apareceu no quadro, seu sorriso frio, a mão no guarda-corpo. Depois o movimento, o chute, violento e inconfundível. O impacto, o grito, o clarão do vestido azul desaparecendo pela borda. Eliana tapou a boca, os olhos muito abertos. O vídeo terminou com a risada de Celina e o som distante da água. Durante um longo instante, não se moveu. O zumbido da geladeira era o único som. Sua mão tremia enquanto voltava a reproduzir o clipe, precisando ver outra vez, assegurar-se de que era real. Tudo estava ali. Os rostos, o som, a prova. Sua visão se nublou com lágrimas. Uma mistura de horror e alívio. A evidência que nunca pensou encontrar estava diante dela, escondida à vista de todos. Celina havia gravado tudo. Eliana salvou o arquivo em uma unidade criptografada, bloqueou com uma senha e desconectou o notebook. Guardou-o em uma caixa metálica sob a mesa. Sua mente corria. Isto já não se tratava de fraude financeira nem de enganos corporativos. Era assassinato. Aproximou-se da janela e olhou as luzes da cidade. O vidro refletia seu rosto, pálido e imóvel. Pensou que tinha me enterrado, sussurrou. Mas deixou uma testemunha. No quarto do menino, Mariano se moveu e deixou escapar um pequeno choro. Ela correu para o seu lado, levantou-o com cuidado. A diminuta mão do bebê descansou sobre sua clavícula, devolvendo-lhe a calma. Já acabou, sussurrou, embora ainda não acreditasse. Algum dia, o mundo saberá. A tempestade lá fora se intensificou, o trovão retumbando sobre os prédios. Eliana olhou para o céu iluminado, sentindo o mesmo chamado que havia sentido um ano antes nas ondas. O passado já não era uma ferida, era uma prova. Ninou seu filho até que voltasse a dormir. Quando o deitou de novo, apagou a lâmpada. O apartamento ficou na escuridão, salvo pelo fraco resplendor azul da caixa do notebook sob a mesa. Olhou-a por um longo tempo, o pulso firme, a mente clara. A verdade estava ali, silenciosa e esperando. Sussurrou para a escuridão. A maré está mudando. Amanhã chegou cinza e cortante. A chuva havia cessado, mas a cidade ainda tinha o sabor da tempestade. Eliana estava diante de seu computador,
a luz azul da tela iluminando seu rosto. O arquivo de vídeo IMG 923EMOV esperava na pasta como uma fera adormecida. Seu reflexo tremia no vidro. Não havia dormido. Cada vez que fechava os olhos, escutava de novo o barulho na água, seu próprio grito, o rosto de Danilo congelado em plena fúria, a risada de Celina ressoando atrás da câmera. Agora tudo estava ali. A prova. Clicou no arquivo mais uma vez, obrigando-se a olhar cada quadro. A imagem se movia ligeiramente, gravada à mão, mas o bastante clara para gravar-se como verdade. No canto inferior da tela, o reflexo do telefone mostrava o vestido vermelho de Celina, o mesmo que havia usado naquela noite. A marca de tempo brilhava como uma ferida. Seu telefone vibrou ao seu lado. O nome de Gabriel apareceu na tela. "Bom dia!" Sua voz soou firme, baixa. "Você acordou cedo." "Encontrei algo", disse ela. A garganta se fechava. "Você tem que ver." Ele não perguntou o quê. "Estarei aí em 20 minutos. Quando chegou, ela já tinha o computador aberto. Ele deixou o casaco na cadeira, olhou o rosto dela uma vez e entendeu. "Reproduza." O vídeo rodou. Ninguém falou. O som das ondas encheu o quarto. Quando terminou, o silêncio se alongou até que Gabriel exalou devagar. "Deus do céu!" sussurrou. "Essa é a prova definitiva." Eliana assentiu, a voz apenas audível. Pensou que havia desaparecido. Celina gravou tudo e de algum modo sincronizou com uma nuvem compartilhada. "Encontrei ontem à noite." Gabriel inclinou-se para a frente. "Alguém mais sabe?" "Não, ainda não." Ele fechou o notebook com cuidado, como se fosse de cristal. "Então mantemos assim. Por agora isto não existe. Duplicamos, criptografamos e rastreamos os metadados. Quando chegar o momento, falará por si só." Eliana o olhou. "Servirá em um tribunal?" "Se provarmos a origem, sim. O arquivo tem incrustadas as coordenadas GPS e a assinatura do dispositivo. A equipe forense digital de Vinícius pode autenticá-lo. Uma vez verificado, nem sequer os advogados de Danilo poderão negá-lo." Ela juntou as mãos, respirando fundo. "Durante um ano acreditei que tinha perdido tudo. Agora tudo está aí." "Em 20 segundos... 20 segundos que mudam tudo", disse Gabriel. Tirou seu tablet, conectou os discos e copiou o arquivo para uma rede segura. "Vinícius receberá a versão criptografada ao meio-dia. Levarei o original para um cofre separado." Eliana caminhou para a janela, os braços cruzados. As luzes da cidade piscavam sobre o pavimento úmido. "Acha que Celina ainda tem o telefone?" "Talvez, mas não importa. Uma vez que tenhamos a autenticação, a cópia dela não terá valor." O olhar de Eliana se endureceu. "Quero que ela veja de todos os modos. Quero que os dois vejam." Gabriel levantou a vista. "A vingança nem sempre é saudável." "Não é vingança", respondeu ela. "É restauração. Construiu seu império sobre mentiras. Agora se afogará nelas." Passaram as horas seguintes reunindo tudo: registros financeiros, e-mails internos, declarações de testemunhas, cada fio que unia Danilo Vaz à fraude, ao abuso e agora à tentativa de assassinato. A mesa ficou coberta de arquivos e dispositivos. A tensão entre eles era silenciosa, mas elétrica. Ao meio-dia, Vinícius Hélio se juntou à chamada de Londres. Seu rosto apareceu na tela, iluminado por vários monitores. "Fizeram um trabalho extraordinário", disse. "Farei a equipe digital verificar esse clipe em 48 horas. Uma vez confirmado, poderemos avançar legal e estrategicamente." Eliana inclinou-se para a tela. "Quando atacamos?" "Logo", respondeu Vinícius. "Mas não ainda. Precisamos de precisão. Se nos movermos cedo demais, ele alegará manipulação.
Construiremos uma muralha de provas tão sólida que não possa respirar dentro dela. Gabriel assentiu. Estamos quase lá. O olhar de Vinícius se suavizou. Ana, você chegou mais longe do que ninguém imaginava. Mas lembre-se, a verdade só tem poder se você sobreviver para contá-la. A chamada terminou. Eliana recostou-se, exausta, mas inquieta. Gabriel serviu café em 2 xícaras. Você viveu com adrenalina um ano inteiro, disse. Coma algo. Ela pegou a xícara, rodeando o calor com os dedos. Quando isto acabar, dormirei 1 semana. Faça 2, respondeu ele com um leve sorriso. Caiu a tarde. A cidade brilhava com reflexos âmbar. Eliana voltou a sentar-se frente à tela, revisando cada quadro do vídeo, marcando detalhes. O padrão do guarda-corpo do iate, a posição da mesa do champanhe, a voz de Celina ao fundo. Cada detalhe era um prego no caixão. Sua caixa de entrada tocou. Uma mensagem da equipe forense de Vinícius. Extração de metadados completada. Dispositivo: iPhone 12 Pro, registrado em nome de Celina Arantes. GPS, coordenadas do Atlântico. Eliana olhou a tela. Era irrefutável. A prova tinha nome, lugar e hora. Sussurrou. É real? Gabriel inclinou-se sobre seu ombro. Essa é nossa âncora. O resto é vento. Começou a guardar as provas em uma pasta segura. Levaremos para Helena Queiroz amanhã. Ela saberá como publicá-lo no momento certo. Eliana duvidou. Tem certeza de envolvê-la? Helena Queiroz construiu sua carreira expondo homens como Vaz. Ela garantirá que o mundo veja. Eliana assentiu lentamente, embora sentisse um nó no peito. Não estou pronta para enfrentar o mundo. Não tem que fazê-lo, disse ele. A verdade fará por você. O quarto ficou em silêncio. Lá fora, o trovão voltou a retumbar na distância, tênue mas constante, como um batimento que voltava depois do silêncio. Ela olhou pela janela. O reflexo que o vidro lhe devolvia já não era frágil. O medo que antes habitava em seus olhos havia endurecido em algo distinto. Amanhã, disse em voz baixa. Começamos amanhã. Gabriel a olhou. Amanhã, repetiu. A luz do monitor piscou uma vez, confirmando a transferência. O arquivo descansava a salvo em um disco guardado dentro da pasta. A mão de Eliana tremeu um momento sobre ele. Depois, fechou a tranca. No canto do quarto, o monitor do bebê piscava com o som da respiração suave de Mariano enquanto dormia. Eliana sussurrou. Sobrevivemos ao mar. Agora enfrentaremos a tempestade. As palavras ficaram suspensas no ar, como um juramento. Lá fora, um relâmpago cruzou o céu, silencioso, mas feroz. A cidade brilhava sob a luz do entardecer. As ruas limpas depois da chuva. Do 42º andar do Copacabana Palace, o salão de baile resplandecia em ouro e cristal. Dezenas de convidados se moviam entre as mesas, com risadas que se misturavam com o tintilar das taças. As câmeras disparavam flashes, enquanto os garçons deslizavam bandejas sobre o chão de mármore. Era o cenário favorito de Danilo Vaz. Aquela noite, celebrava sua gala anual beneficente marítima, sua oportunidade de lembrar ao mundo que era intocável. Estava de pé no centro do salão, uma imagem de controle com seu smoking preto. Seu sorriso levava à arrogância fácil de quem acreditava que o passado havia ficado enterrado sob o mar. Celina Arantes permanecia perto, seu vestido vermelho brilhando como uma chama sob os lustres de cristal. Inclinou-se para ele e sussurrou. A imprensa te adora outra vez. Você sobreviveu a todas as manchetes? Danilo ergueu sua taça. Sempre voltam.
As pessoas esquecem mais rápido do que perdoam. A risada de Celina foi suave, mas quebradiça. Acha que a esqueceram? Ele não a olhou. Ninguém lembra dos fantasmas. Do outro lado da cidade, em um estúdio debilmente iluminado, uma mulher estava sentada frente a uma parede de monitores. Helena Queiroz, jornalista investigativa, ajustou seu fone de ouvido enquanto sua equipe preparava a transmissão ao vivo. O relógio de contagem regressiva piscava na tela frente a ela. 10 minutos para o início. Ao seu lado, Gabriel Reis permanecia com as mãos nos bolsos, sereno, mas atento. Sobre a mesa, entre eles, descansava um pequeno pendrive prateado, marcado como IMG 923, Enfmov. Helena o olhou. Tem certeza de que é autêntico? Certificado por 2 laboratórios forenses digitais, respondeu Gabriel. Metadados originais, sem alterações. O mundo verá exatamente o que aconteceu. Helena exalou, sentindo o peso do momento sobre seu peito. Uma vez que isto vá ao ar, não haverá volta. Seus advogados virão atrás de nós. Podem tentar, disse Gabriel. A verdade se move mais rápido que o dinheiro. Helena olhou o monitor com a transmissão ao vivo da gala. Ele não faz ideia. Terá, contestou Gabriel com voz firme. No hotel, Danilo começou seu discurso. Esta noite, proclamou sua voz dominando a multidão, celebramos o progresso. Construímos um futuro mais forte que qualquer tempestade. Os aplausos encheram a sala, as câmeras giraram para ele, captando seu sorriso ensaiado. Mas em uma das telas de LED atrás do palco, as luzes titilaram. O logo da Vaz Marítima piscou, falhou e desapareceu. Danilo franziu a testa e murmurou. Que diabos! O público começou a murmurar. Celina ficou rígida ao seu lado. As luzes diminuíram mais, depois se estabilizaram. A tela voltou a ligar, mas não com sua apresentação. Apareceu um único quadro, a imagem de um convés de iate banhado pelo sol. Risadas, música, depois movimento. O vídeo foi reproduzido em silêncio no início, mas o salão ficou imóvel. Alguém arfou. O som voltou. Uma voz feminina suplicando, um grito repentino, um chute violento. A multidão observou sem respirar enquanto Eliana Meireles caía para trás no mar. A imagem terminou com o reflexo de Celina na lente da câmera. Seu vestido vermelho, inconfundível. O salão de baile explodiu em caos. Celina recuou, a cor fugindo de seu rosto. Danilo, sussurrou. Desligue isso. Danilo correu para a mesa de controle. Cortem a transmissão. Gritou, mas as telas estavam duplicadas em cada parede, cada monitor preso no mesmo loop. Os convidados o rodearam, com os telefones no alto, gravando. Do estúdio, a voz de Helena ressoou na televisão nacional. Estas imagens verificadas e autenticadas mostram o momento em que o bilionário Danilo Vaz atacou sua esposa grávida, Eliana Meireles, durante um evento beneficente há um ano. Dias depois, a declarou desaparecida no mar. O público voltou a gritar. Alguns gritavam, outros lançavam perguntas. Danilo ficou gelado, a mandíbula tensa, a compostura quebrando-se. Celina tremia ao seu lado, incapaz de afastar a vista do reflexo de si mesma, segurando o telefone. Nesse mesmo momento, em seu apartamento a quilômetros de distância, Eliana olhava a transmissão em sua tela. Estava imóvel, o coração batendo com força, a luz da televisão refletindo em seus olhos. Mariano dormia em seu berço junto a ela, alheio ao ruído do mundo exterior. Gabriel aparecia ao fundo da emissão em silêncio, observando como a cidade reagia em tempo real. Helena continuou com precisão controlada. Durante meses, o mundo acreditou que Eliana Meireles havia se afogado. Mas o mar nem sempre guarda seus mortos. O que vem agora é a prova de que a verdade emerge.
No salão, os seguranças tentavam chegar ao console principal, mas os jornalistas já transmitiam de seus telefones. A voz de Danilo cortou o ruído, cheia de fúria e desespero. Isto é falso! Mentiras! Ela está morta! A voz de Helena ressoou de novo dos alto-falantes. O arquivo foi recuperado do dispositivo original, registrado em nome de Celina Arantes. Os metadados confirmam a autenticidade da gravação. Não há edição nem manipulação. Apenas evidência. Todos os olhares se dirigiram para Celina. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. A fúria de Danilo se voltou para ela. Você gravou isso? Eu não quis, balbuciou ela. Ele me disse para apagar. A voz de Danilo se ergueu, áspera e descontrolada. Idiota. Os flashes dos telefones o cegavam. A multidão recuou murmurando. A imagem se repetiu outra vez nas paredes, imparável. O som do mergulho encheu a sala. O telefone de Gabriel vibrou em seu bolso. Olhou a tela. Uma mensagem de Vinícius Hélio. A imprensa tem. O conselho está olhando. Fase completada. No hotel, as sirenes da polícia começaram a soar na rua. Os repórteres inundavam a entrada. Celina soltou a mão de Danilo e correu para a saída. As câmeras a seguiram. Danilo ficou sozinho sob as luzes cegantes, rodeado pelos convidados que agora o viam não como um filantropo, mas como um monstro. Golpeou uma taça contra a mesa mais próxima. O cristal se estilhaçou contra o chão. Acham que isso me destrói? Gritou. Não tem ideia de quem eu sou. Os microfones captaram cada palavra. Lá fora, o vídeo se espalhava mais rápido que qualquer manchete. Em questão de minutos, todas as redes sociais repetiam o mesmo clipe de 20 segundos. A imagem de seu chute, seu rosto, seu crime. Em seu apartamento, Eliana cobriu a boca com a mão, tremendo. A prova já não estava oculta. O mundo a tinha visto. Gabriel se voltou para Helena. Está feito. Helena assentiu, sua expressão grave. Não. Isto apenas começa. No palco do hotel, Danilo Vaz levantou a vista para a imagem congelada da mulher que havia tentado apagar. O silêncio do público o rodeou, denso e implacável. Em algum lugar da cidade, os sinos de uma igreja começaram a tocar. O céu sobre São Paulo estava cinza e pesado quando se abriram as portas do tribunal. Os repórteres avançaram com força enquanto Danilo Vaz descia do veículo de traslado, com os pulsos algemados e o rosto pálido. As câmeras estouraram em flashes. Os gritos surgiram de todas as direções. Manteve o olhar baixo, a luz refletindo em seu cabelo úmido. A tempestade que o havia seguido durante meses havia chegado por fim ao seu centro silencioso. Dentro da sala, o silêncio caiu como um fôlego contido. Os bancos estavam cheios de espectadores, jornalistas e cidadãos que haviam visto o vídeo centenas de vezes. Os mesmos 20 segundos de horror haviam se convertido na obsessão da nação. Todos esperavam escutar como soaria a justiça. A juíza Evelyn Rodrigues ajustou seus óculos e percorreu a sala com o olhar. Seu tom era sereno, mas firme. O tribunal entra em sessão. Este processo concerne a sentença do acusado Danilo Vaz e da coacusada Celina Arantes. Na mesa da promotoria, Gabriel Reis ordenou suas notas com mãos firmes. Sua expressão não mostrava nada, mas o pulso lhe batia com força sob o colarinho. Frente a ele, Danilo permanecia rígido, a mandíbula apertada, os olhos fixos na mesa polida. Celina estava ao seu lado, tremendo. O vermelho de seu vestido havia desaparecido, substituído pelo cinza uniforme dos acusados. O secretário se pôs de pé.
Caso Quaro do 2017, o povo contra Danilo Vaz e Celina Arantes. As acusações incluem tentativa de homicídio, agressão agravada e conspiração criminosa. A juíza assentiu. Proceda. Gabriel levantou-se. Sua voz era tranquila, mas cortante. Meritíssima, a evidência ante este tribunal é absoluta. O acusado Danilo Vaz agrediu intencionalmente sua esposa grávida, Eliana Meirelles, causando-lhe ferimentos quase fatais, e tentou encobrir o crime mediante manipulação e engano. O tribunal viu o vídeo verificado. A nação escutou a verdade. Hoje a lei deve falar mais alto que a riqueza. Girou levemente para o estrado do júri. Embora já não reste nada para deliberar, o mundo costuma duvidar que a justiça possa alcançar homens como ele. Mas hoje, essa dúvida termina. A juíza fez um gesto. A defesa? O advogado de Danilo se pôs de pé. Sua voz tremia sob o peso da derrota. Meritíssima, meu cliente expressou remorso. Cooperou. Remorso? Interrompeu Gabriel. Ele riu enquanto sua esposa se afogava. A sala murmurou. A juíza golpeou uma vez o martelo. Senhor, permita que o advogado termine. O defensor engoliu em seco. Meritíssima, só pedimos clemência. Meu cliente sofreu humilhação pública, perda financeira e a destruição de sua reputação. Gabriel deu um passo à frente. Ele destruiu vidas. Deveria agradecer que ainda conserve a sua. A juíza levantou a mão. Basta. O tribunal escutou todos os argumentos. O advogado de Celina levantou-se depois. Meritíssima, a senhorita Arantes reconhece sua participação. Cooperou com as autoridades entregando o dispositivo original usado para gravar o crime. Sem ela, o vídeo nunca teria sido recuperado. A voz de Celina se quebrou. Eu não quis que acontecesse. A juíza observou durante um longo instante. A intenção importa, senhorita Arantes, mas também a cumplicidade. A sala ficou imóvel. O som da chuva começou a golpear suavemente as altas janelas. A juíza levantou os documentos de sentença. Antes de ditar a sentença, os acusados desejam dizer algo? Danilo levantou-se lentamente. A cadeira rangeu sobre o chão. Sua voz era baixa, mas firme. Tudo o que ouviram está distorcido. Cometi erros, sim, mas nunca quis matá-la. Os olhos de Gabriel escureceram. Inclinou-se para o microfone. As intenções não apagam o dano, Sr. Vaz. Ela quase morreu por sua culpa. Danilo o olhou com fúria. Você não sabe o que é perder o controle. Gabriel respondeu com frieza. Nunca teve controle, só poder. A juíza golpeou o martelo. Ordem! O som retumbou na sala, cortando a tensão. Danilo voltou a sentar-se, o olhar vazio. A juíza se pôs de pé. Tendo revisado as provas, os testemunhos e o registro público, este tribunal não encontra ambiguidade na culpa. O ataque contra Eliana Meirelles foi deliberado, violento e com intenção de silenciá-la. A fraude e o encobrimento posteriores agravam o delito. A riqueza que usou como arma não o protegerá hoje. Sua mirada se endureceu. Danilo Vaz, este tribunal o sentencia a 30 anos em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 20. Recomenda-se seu ingresso na instalação de segurança máxima de Tremembé. O martelo golpeou uma vez. Um murmúrio percorreu a sala. Celina cobriu o rosto, chorando. A juíza a olhou. Celina Arantes, embora sua cooperação tenha sido levada em conta, participou de uma agressão e de uma tentativa de obstrução da justiça. Por suas ações, este tribunal a sentencia a 10 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 5. Celina assentiu entre soluços. Sim, meritíssima. O tom da juíza se suavizou apenas. Deixe que o arrependimento guie o que resta de sua vida. Logo olhou para a sala.
Que conste em ata, a justiça, quando chega, não é vingança, é equilíbrio restaurado. Lá fora, o trovão voltou a retumbar, fraco, mas constante, como se a cidade respirasse aliviada. Gabriel fechou sua pasta. O júri permanecia imóvel, com os rostos pálidos, assimilando o que haviam presenciado. Danilo inclinou-se para seu advogado, a voz quebrada pela incredulidade. 30 anos? Isto não é possível. O advogado sussurrou. Já está feito. Os guardas se aproximaram, assegurando seus pulsos com as algemas metálicas. Celina enterrou o rosto nas mãos. A juíza golpeou o martelo pela última vez. Este tribunal declara os acusados culpados de todas as acusações. A lei falou. O som reverberou pela sala. Justiça entregue. Os repórteres levantaram-se, murmurando. As câmeras dispararam flashes enquanto os guardas conduziam os condenados para a saída. Danilo se voltou uma vez antes de cruzar a porta. Seus olhos encontraram os de Gabriel, frios e vazios. Depois baixaram para o chão. No corredor, o murmúrio de vozes crescia. As manchetes já se formavam. Milionário sentenciado a 30 anos. Amante recebe 10. Dentro da sala, Gabriel permaneceu só um momento, olhando a mesa vazia da defesa. Exalou devagar, com peso. Sobre o estrado, a bandeira pendia imóvel, a borda dourada brilhando suavemente sob a luz do tribunal. O martelo repousava quieto, mas seu eco perdurava, profundo e final, como um batimento que se desvanece no silêncio. A luz da manhã se derramava sobre o porto tranquilo. As ondas eram suaves, pequenas e prateadas sob a luz nascente. Os barcos pesqueiros balançavam ao longe, seus mastros oscilando como pêndulos lentos. O ar cheirava a sal e a pão recém-feito da padaria próxima. Era uma manhã de paz, o tipo de paz que Eliana Meireles havia acreditado que nunca voltaria a sentir. Caminhava pelo cais de madeira, o casaco roçando suavemente as pernas. O vento levantava seu cabelo. Por um momento parou, olhando para onde o mar se encontrava com o horizonte. Um ano atrás, esse mesmo mar a havia tragado. Agora refletia a luz de volta como um velho amigo que, por fim, a perdoava por ter sobrevivido. No final do cais estava o capitão Mauro Alves. Suas mãos calejadas seguravam um pequeno buquê de flores silvestres, embrulhado desajeitadamente em papel. Chegou cedo, disse sorrindo sob a barba grisalha. Eliana devolveu o sorriso. Você me ensinou que a maré não espera ninguém. Ele riu, entregando-lhe as flores. E ainda assim aqui está você, enfrentando-a de pé. Ela olhou o buquê. Não teria conseguido sem você. Os olhos de Mauro se suavizaram. Você se salvou sozinha, menina. Eu só te tirei para a superfície. Permaneceram em silêncio um momento, observando como a luz do sol brilhava sobre a água. Logo, Eliana tirou do bolso um pequeno envelope e o entregou. É para a sua fundação, disse. Para as famílias dos marinheiros perdidos. Prometi a mim mesma ajudar a quem ainda espera junto à orla. Ele aceitou com voz baixa. Você já fez, mas obrigado. Quando ela se dispunha a ir, ele a chamou. O que fará agora? Ela parou. O vento moveu seu cabelo. Viver, disse. E construir algo que dure. O café se encontrava à beira do porto, com as janelas abertas para a luz. A placa sobre a porta dizia Fundação, Luz e Graça. No interior, o aroma de café se misturava com o de tinta e papel. Os voluntários se moviam entre as mesas, organizando doações e escrevendo notas. Uma foto de Eliana segurando seu filho recém-nascido estava pendurada na entrada. Debaixo se lia uma frase simples: a esperança é uma maré que nunca se retira. Gabriel Reis estava sentado em uma das mesas, revisando documentos. Quando levantou a vista,
Sua expressão se suavizou. Você conseguiu de verdade, disse. Dos tribunais às xícaras de café. Eliana sorriu. O mundo se reconstrói uma pessoa de cada vez. Ele apontou para a parede onde pendiam vários certificados emoldurados. E o conselho aprovou seu fundo de bolsas? Sim, respondeu ela. Para mães solteiras que precisam de um novo começo. É pequeno por agora, mas crescerá. Gabriel fechou a pasta. Você poderia ter ido embora em silêncio. Ninguém teria te culpado. Tentei uma vez, disse servindo-lhe uma xícara de café. Parecia morrer lentamente. Isto parece respirar. Permaneceram um tempo em silêncio, observando como a luz do sol se estendia pelo chão. Lá fora, o som das gaivotas enchia o ar. A porta se abriu, e Vinícius Hélio entrou, levando uma pequena caixa embrulhada em papel azul escuro. Esqueceu isto? Disse. Entregaram no meu escritório. Eliana pegou, curiosa. Dentro havia um pingente de prata em forma de onda. Debaixo descansava uma nota. Para a mulher que se levantou. Ela sorriu debilmente. Você? Vinícius negou com a cabeça. Não, doador anônimo, mas tenho minhas suspeitas. Gabriel recostou-se na cadeira. O mundo por fim está do seu lado, Eliana. Artigos, entrevistas, doações. Você se tornou o que ele fingia ser, um símbolo de fortaleza. Eliana olhou pela janela para a água. Não quero ser um símbolo, só quero ser real. Vinícius sorriu. O real é o que perdura. Foram embora pouco depois, e Eliana voltou ao seu pequeno escritório com vista para a baía. As paredes estavam pintadas de cor creme claro, o mesmo tom do quarto onde alguma vez sonhou em criar seu filho. Um berço encontrava-se junto à janela. Dentro, seu filho dormia placidamente, com uma mão perto do rosto. Ela sentou-se ao seu lado, traçando com a ponta do dedo a palma diminuta. Mariano. O bebê se moveu um pouco e voltou a dormir. Ela sorriu, apoiando a testa na borda do berço. Lá fora, os sinos da igreja soavam do outro lado do porto. Eliana olhou para a igreja, cuja torre branca brilhava sob o sol da manhã. O som cruzava a água, claro e sereno. Uma batida soou na porta. Helena Queiroz entrou, câmera na mão. Perdão, disse baixinho. Não queria deixar a versão final do documentário sem que você visse. Pensei que gostaria de ver primeiro. Eliana assentiu. Deixe na mesa. Obrigada por contar a história como devia ser contada. Helena duvidou. Quem contou foi você, Eliana. Eu só segurei o espelho. Quando foi embora, Eliana sentou-se frente à mesa e abriu o computador. A tela piscou e a voz de Helena encheu o quarto. Há um ano, uma mulher caiu no mar. Hoje, encontra-se na orla de seu próprio renascimento. Apareceram imagens, o julgamento, o café, os voluntários, as ondas sob a luz do sol. Logo seu rosto sereno, sem medo. A linha final ficou flutuando. A justiça não é o fim, é o começo da paz. Eliana fechou o notebook com suavidade. As palavras ficaram com ela. A luz da tarde se tornou dourada. Tomou Mariano nos braços e saiu para a varanda. A brisa trazia o aroma do mar e das flores de primavera. Lá embaixo, o porto brilhava, cheio de barcos e de vozes. Sussurrou para seu filho. Escuta isso? É a vida avançando. O menino balbuciou suavemente, os olhos tão brilhantes como o céu. Ela riu baixinho, com lágrimas reluzindo nos cantos de seus olhos. Você e eu, pequeno, somos a prova de que o mar devolve o que leva. Quando o sol desceu, tingindo a água de tons de fogo e rosa, Eliana ergueu o rosto ao vento. O mundo já não parecia uma ferida, parecia uma promessa. Atrás dela, o letreiro da porta refletia a luz do ocaso. Fundação, luz e graça.
fundada por Eliana Meireles. O mar estava calmo outra vez, como se velasse por ela. Em algum lugar além do horizonte, a maré voltava a girar em direção à manhã.